Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, inaugurando mais uma ala, a ala dos freak shows. Infelizmente as pessoas costumam achar engraçado, estranho, até abominável tudo que é diferente. Pode parecer estranho, é muito triste que alguma anomalia, deficiência ou sequela de alguma doença possa vir a divertir alguém. Mas a gente sabe muito bem que isso existe, isso acontece. E um bom exemplo disso eram os bobos da corte. Eles surgiram durante o Império Bizantino e passaram a ser comuns nas cortes europeias na época do fim das Cruzadas. Eles declamavam, cantavam e faziam com que a corte se divertisse. Na maioria das vezes eram portadores de alguma deficiência ou deformidade, ou eram anões. Mas o que pouca gente sabe é que, caso eles não portassem nenhuma deficiência bem evidente, ou se já a portavam, mas a corte já estivesse acostumada ou entediada com isso, os bufões perdiam a graça. Então eram criadas novas anomalias. Exatamente isso. Eles tinham suas pernas ou braços quebrados propositalmente, as colunas entortadas, ou eram feitas deformações no rosto para que eles voltassem a ser engraçados. Indo um pouco mais à frente no tempo, é possível ver que essa estranha e até cruel maneira de diversão continuou a existir. No fim do século XIX, começo do século XX, os circos dos horrores ou os creep shows eram muito populares nos Estados Unidos. E nesses shows ficavam expostos, ou alguns até se apresentavam, anões, albinos, gêmeos chipófagos, portadores de gigantismo ou qualquer outro portador de deficiência física ou anomalia genética. Um dos grandes nomes ligados ao freak show na década de 1800 era P.T. Barnum. Ele era dono do então famoso American Museum, em Nova York. A atração ficava aberta até 15 horas por dia, tamanha quantidade de pessoas que o procuravam para ver os gêmeos siameses, os ventrílocos, os aquários e também os shows. No auge do sucesso, o lugar tinha cerca de 15 mil visitantes por dia, que pagavam 25 centavos para se divertir com a desgraça de pessoas e de animais. Foi uma das maiores atrações de seu tempo. Como Barnum era um homem sempre atrás de mais atrações, e, na minha opinião, sem nenhum pingo de escrúpulos ou de moral, ele ficou completamente encantado ao ouvir falar sobre a suposta captura de uma sereia na ilha de Fiji. Depois de muita negociação com o homem que supostamente teria capturado, Barnum conseguiu expor a sereia no seu show. Mas logo foi descoberto que se tratava de uma fraude. Ele já sabia disso, porque havia mandado analisar, e foi concluído que se tratava do corpo pela metade de um macaco que foi costurado à cauda de um peixe. Mesmo depois de ter sido desmascarado por todo mundo, ele ainda assim continuou a lucrar em cima da sereia de Fiji, porque ele passou a expô-la como a maior fraude do século. A original se perdeu, provavelmente destruída no incêndio, mas há réplicas dela, espalhadas pelo mundo todo. 20 anos se passaram e a sereia de Fiji já não era mais tão atraente ao público. Mas Barnum ficou sabendo que havia um circo que percorria todo o oeste do país e que estava atraindo milhares de pessoas para ver a chamada sereia real. Ele conseguiu comprá-la do Circo Nacional. Na época, a Guerra Civil ainda estava acontecendo e ele a manteve escondida para o público até o ano de 1865, quando a guerra já havia acabado e as pessoas queriam se divertir. Barnum então planejou um grandioso espetáculo com suas maiores atrações: os gêmeos siameses Shang e Eng, o garoto mais gordo do mundo, uma baleia beluga viva e o menor homem do mundo. Mas sem dúvidas nenhuma, a atração principal seria a sereia real. O evento estava marcado para 15 de julho de 1865, mas jamais aconteceu. Um incêndio horroroso consumiu todo o prédio 2 dias antes. E esse foi o verdadeiro show dos horrores, porque muitos animais morreram, ou se jogando da janela com medo do fogo, ou assassinados por policiais e bombeiros, além da baleia que cozinhou em seu tanque.
Esse incêndio foi considerado um dos maiores de toda a história de Nova York. Até então acreditava-se que todo e qualquer registro sobre a sereia real, e isso incluindo a própria, teriam sido destruídos. Mas foi no ano de 2010 que o museu resolveu fazer uma retrospectiva da vida de Barnum, aproveitando que estavam no ano do seu bicentenário. E foi aí que um dos pesquisadores encontrou algumas fotos guardadas há décadas nos arquivos e totalmente desconhecida por ele e pelos outros. Eram fotos que mostravam a sereia real em um grande tanque. A fama de Barnum era de ser um grande embusteiro, já que ele era capaz de inventar nomes de lugares, nomes das criaturas e até das pessoas que a capturou. Sempre na intenção de chamar mais público, ele fazia de tudo para enganar as pessoas. E até então, assim como a sereia de Fiji era uma fraude comprovada, todos tinham certeza de que a sereia real também seria. Mas após a comparação das fotos encontradas pelos pesquisadores do museu com os vídeos gravados por um grupo de pesquisadores suecos em um submarino, em que mostravam estranhas criaturas aquáticas, e isso no mesmo ano, a certeza de que a sereia real de Barnum fosse uma farsa ficou bem abalada, já que tanto a criatura exposta no tanque quanto as que foram filmadas no fundo do mar eram assustadoramente parecidas. Então, caso o tema dos freak shows tenha agradado a vocês queiram mais vídeos sobre isso, é só deixar aí nos comentários, e uma vez por mês eu vou apresentar a vocês mais atrações desses shows e mais curiosidades sobre esse assunto. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.